Comissão do Senado aprova fim da reeleição e mandato de 5 anos para presidente. Só que isso é uma coisa interessante, isso aqui é uma PEC, tá? E tudo que é PEC independe da sanção ou veto do presidente da República. Ou seja, se você é presidente e passa uma PEC, você não tem poder de vetar ou de sancionar, né? Porque é uma emenda à Constituição, é uma mudança na Constituição. Basicamente é o seguinte, eu vou dar minha opinião sobre o mérito, tá? Reeleição no Brasil, cara, ela é um problema porque a gente vê que, de fato, os políticos eles fazem tudo só para se reeleger. Ou seja, você acabar com reeleição e dar um mandato de 5 anos, ou seja, você fica mais tempo no cargo, talvez seja uma solução boa para o Brasil? Talvez sim. Eu, pessoalmente, não encaro isso com muita esperança. Por quê? Em primeiro lugar, a gente sabe que mesmo quem não vai para a reeleição tem os seus apadrinhados políticos e tem o desejo de que o seu sucessor seja do seu time. Então você faz coisas para tentar direcionar, né, a sua popularidade para alguém. Inclusive, eu vou te contar uma coisa. Existe uma vez teve uma conversa de um membro do MBL com um cara do Centrão, um super representante do Centrão, que eu não vou falar quem é. Eu vou falar assim, foi o Aécio Neves, tá? Uma vez teve uma conversa de bastidor de um membro do MBL com o Aécio Neves. Eu não lembro se isso foi na época do impeachment, não lembro o que era, porque teve briga, né? Não sei se você sabe, o MBL brigou muito com o PSDB, porque o PSDB... uma bosta de partido, quando era pra ter o impeachment da Dilma, eles não queriam que o impeachment rolasse, o Aécio chegou a falar, não, deixa a Dilma sangrar, porque aí em 2018, quando tiver a próxima eleição, a gente ganha a próxima. E aí eu lembro que o Kim respondeu publicamente, falou, não é a Dilma que vai sangrar, é todo mundo, cara. Então tem que ter impeachment sim. E aí numa dessas conversas, eu não lembro se era do impeachment depois, o Aécio Neves falou o seguinte, diferente do capital financeiro, diferente do capital intelectual, vamos chamar assim, o capital político, você tem ele naquele momento, você não consegue investir. Não é como um dinheiro que você põe numa poupança e ele rende, não é como um capital intelectual que ele fica lá com você guardado. O capital político, ele vai embora muito rápido, ele vem e vai embora muito rápido. Então, quando você tem o capital político, o que você tem que fazer? Você tem que gastar esse capital político. Em que sentido ele estava dizendo? Se você tem hoje popularidade, se você tem hoje capacidade de articulação, é neste momento que você tem que usar esse capital político para apadrinhar as pessoas que você sabe que um dia poderão te ajudar no futuro, ou se você for um cara virtuoso, você usa esse capital político para passar medidas que às vezes são impopulares, mas são necessárias. Por exemplo, reforma da Previdência. Se você é um presidente que tem capital político para passar uma reforma da Previdência e você sabe que é necessário, apesar de ser impopular, você gasta o seu capital político para fazer a reforma necessária. Isso é o que é ser virtuoso, né? E outra coisa que não é tão virtuosa, você usa o seu capital político para investir naquelas pessoas que você vai apadrinhar e a partir dali formar o teu time. É o que o Nicolas Ferreira está fazendo agora. O Nicolas Ferreira, com o dinheiro do pagador de impostos, através do PL, né? Ele é um dos novinhos do Valdemar, ele roda o Brasil com o teu dinheiro para apadrinhar politicamente uma série de lideranças ao redor do Brasil, justamente para formar base para o Valdemar da Costa Neto um dia ter novamente um candidato à presidência e ter uma base forte em todos os lugares do Brasil, fazer governador, deputados estaduais, federais, etc. Certo? Então, o capital político, ele é algo para ser gasto. Quando você passa uma medida como essa, você tira o direcionamento direto do capital político para si próprio? Tira, porque se você é uma figura popular e você não tem reeleição, você não pode ser sucessor de si mesmo. Só que você ainda tem aquele capital político podendo ser direcionado para outras pessoas. E isso, para mim, em essência, não acaba com o problema. Outra coisa também, o Brasil é um país, cara, onde as pessoas... Eu vou te falar, cara, muita gente questiona o sistema de eleitoral nosso, né? Hoje a gente tem um sistema proporcional de lista aberta, você sabe, né? Você vai lá e você vota naquele cara, o que tem seus absurdos, tá? Tem suas desvantagens. Por exemplo, se eu voto na Espectro, e a Espectro tem muito voto, aí você votou na Ana. Quem votou na Ana, na verdade, ajuda a eleger a Espectro. Ou o contrário, se a Espectro tem muito voto, você vota na Espectro, você ajuda a eleger a Ana. Você fala, porque a lista é assim, mas pelo menos a lista é aberta, pelo menos você direciona o teu voto. Na lista fechada, funciona diferente. Na lista fechada, você vota no partido. E o partido tem seus favoritos. Então tem lá, tem a Espectro, a Ana, o Aloysio e o Arthur. Você votou lá, você já sabe. É primeiro a Espectro, depois a Ana, depois o Aloysio e o Arthur. Ah, mas eu gosto do Arthur, mas você votou na lista. Então se
não entrarem os 3, o Arthur não entra. Você também sabe dessa consequência, é a lista fechada. O outro sistema é o voto distrital, que é o distrital puro, você divide um estado em distritos e você tem uma eleição majoritária para deputado. A vantagem desse caso é o seguinte, você consegue fazer o voto de desconfiança, né? O que é o voto de desconfiança? Vamos supor que eu estou disputando com a Spectra aqui esse distrito, ganhei. Aí eu fiz uma merda. Puta, fiz uma merda, não represento mais você. Você vai lá e se a maioria das pessoas derem um voto de desconfiança, a pessoa perde o mandato, né? Por isso que nos Estados Unidos, muitos caras renunciam, porque se o cara toma um voto de desconfiança, eu não lembro agora, ele fica inelegível, algo assim, então é melhor o cara renunciar. O cara fez merda, ele sai fora. Né? É uma vantagem. Qual é a desvantagem desse sistema? As minorias ficam de fora. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você quer votar em alguém da causa trans. Independente do mérito, você não precisa, eu não quero saber se você gosta ou não da causa trans. Se você tem um voto distrital puro, a causa trans ela é minoritária em todos os distritos. Como é que você consegue um representante da causa trans se ele não consegue vencer uma eleição majoritária num distrito? Então você nunca vai ter ninguém representando a causa trans. É um problema. Entendeu? As representações minoritárias elas simplesmente ficam de fora. Então, uma solução distrital misto, etc. Não sei. Eu vou te dizer uma coisa. Não se apegue ao modelo eleitoral, seja do tamanho do mandato, seja da reeleição ou não, seja do modo de votar, lista aberta, lista fechada, proporcional, distrital misto, porque no fim do dia, cara, o problema do Brasil não é o meio pelo qual você elege os seus representantes. O problema do Brasil é a escolha direta. As pessoas não sabem escolher. Eu vou dar um exemplo para você. Você pega os deputados lá que são eleitos no lista proporcional aberta. A qualidade dos deputados é boa? Não, é uma merda. Tá, então vamos falar do Senado. O Senado é eleição majoritária, uma merda também. Vamos falar do governo, uma merda também. Vamos falar de... É tudo uma merda, bicho. Então a gente não sabe escolher, cara. O problema é que a gente não sabe escolher. Tá? Então eu sinceramente olho esse projeto, cara, pra mim, pouca diferença faz. Tá? Vai mudar a estrutura? Vai, mas no fim do dia, irmão, os Valdemares das Costas Netos vão continuar super poderosos. Os Nicolas Ferreiras, com seus vídeos, né, de camiseta preta e fundo escuro, falando qualquer bobagem que você vai, ele é contra o PT, eu gosto dele, vão continuar gigantes. Tá? Janjas, Micheles, Felipes Netos vão continuar bombando. Então, não encare isso como agora é a solução, hein? Agora, eu não lembro agora, acho que aqui no MBL eu nem lembro as opiniões. Eu acho que o Kim é contrário a isso e o Renan favorável. Eu não lembro agora. Mas é uma coisa assim que, sinceramente, cara, eu sou bem indiferente. Eu acho que isso aí não dá problema nenhum, tá? Like na live, vamos lá. Tem mais? Vamos lá. Entenda em 5 pontos o que pode mudar com a PEC da reeleição. Desce aí. Fim da reeleição para chefes do executivo. A PEC acaba com a possibilidade de reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. Se aprovada, a regra passa a valer a partir de 2028 para prefeitos e 2030 para governadores e presidente. Isso significa que quem for eleito a partir desses anos não poderão... Tá certa essa concordância? Quem for eleito não poderão? Eu acho que tá errado, hein? Eu acho que eles deveriam ter colocado. Os que forem eleitos não poderão, ou quem for eleito não poderá. Eu não sei. Eu não quero tá pagar certo. de professor Pascoal. Alguém aí, Cris Bernardo, professor de português, me corrija. Eu acho que tá errado isso aí. Mas disputaram um segundo mandato consecutivo. Mandatos de 5 anos para todos os cargos. A proposta fixa em 5 anos o mandato para todos os cargos eletivos, inclusive para vereadores, deputados estaduais e federais. Ou seja, mesmo que o governo queira hoje articular contra isso, se o presidente quer uma reeleição, ou há um estímulo para deputados e senadores votarem a favor disso. Por quê? Porque eles vão ganhar um ano de mandato, né, na próxima eleição. Atualmente os mandatos para esses cargos variam entre 4 e 8 anos. Peraí, sobe um pouquinho. Só um pouquinho. Mano, eu concordo com isso aqui sim. Se você vai diminuir o tamanho do mandato do senador de 8 para 5 anos, eu já sou a favor. Eu acho que um dos maiores absurdos do Brasil é um senador ter mandato de 8 anos. É um dos maiores, tá? Senadores também terão mandato de 5 anos. Hoje, senadores são eleitos para 8 anos. A PEC prevê que a partir de 34, esse tempo também será reduzido para 5 anos. Alinhado com os demais cargos. O Senado será... Olha! Esse... Eu gostei. E posso falar? Muito provavelmente, na hora que chegar no Senado, eles vão mudar isso, tá? Só os chefes do executivo não vão poder se reeleger, né? Os deputados, lógico, né? vão. Que eu sou a favor também. Você fez um bom trabalho, tem que se reeleger, né?
Desce aí um pouquinho mais. Eleições unificadas a partir de 34. A proposta também prevê a unificação das eleições municipais e gerais. Eu não sei se eu concordo muito com isso, tá? Ou seja, a partir de 2034, todas as eleições ocorrerão no mesmo ano, para presidente, governador, senador, deputado, prefeito e vereador. A mudança tem o objetivo de reduzir os custos e clima constante de disputa eleitoral. Por um lado, eu tendo a concordar com isso, né? Porque é um saco de 2 em 2 anos ter eleição o tempo todo. Por outro lado, cara, o brasileiro é um povo burro demais. A gente nem lembra pra quem a gente tá votando. Você vai colocar mais voto pro cara, aí é que o cara vai se atrapalhar todo. Então eu não sei, cara, eu não tenho opinião formada, tá? E eu acho também que a eleição a cada 2 anos faz as pessoas... Você falar mais de política. Isso, e as pessoas se interessarem mais em quem elas vão votar. Agora, 5 anos, porque se o cara faz uma merda no primeiro ano de governo, no caso, não Sim. governo exatamente, mas tipo um senador, um deputado, faz uma Sim. merda no primeiro ano, no 5º ano o cara não vai lembrar, vai votar nele de novo. E outra coisa também, o tal do capital político. Se o cara hoje, ele é prefeito, ou ele é vereador, sei lá o quê, e ele faz uma merda, ele não tá preocupado só daquele 4 anos, ele tá preocupado sim dali 2 anos, porque ele tem os apadrinhados dele Sim. que ele quer eleger. Então vamos supor, você é o Nicolas e você fez merda no seu mandato no seu primeiro ano. Você já tá preocupado porque na próxima eleição de vereador, você não vai ter a mesma influência que você tinha antes de você fazer a merda. Então eu também não sei, cara, isso aí é algo pra ser discutido, tá? Agora, que realmente é um saco ter eleição em 2 anos, é um saco, tá? Lula poderá disputar a reeleição em 2026. A PEC não afeta o Lula, sim. Tá? E é isso. É uma boa... Olha, cara, teses e teses se formarão a partir disso, tá? Eu não sei, cara. Eu, pessoalmente, eu tendo a gostar da ideia de você aglutinar tudo em 5 anos, acabar com a eleição e ter toda a eleição numa vez só. Só que existem efeitos colaterais que devem ser levados em conta, sim.